Buenas! Nessa sessão a gente vai falar sobre uma ferramenta sensacional que tem no Excel, que é a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma ferramenta para a gente construir relatórios a partir de um banco de dados, ou seja, uma base de dados que a gente construiu, e pode ser qualquer base de dados. O grande truque para a gente poder fazer tabelas legais ou relatórios legais a partir da base de dados é ter uma base de dados bem organizada. Então, antes de começar qualquer trabalho, pega ali sua base de dados, seu banquinho de dados lá com as informações, seja, por exemplo, se você é comerciante, das vendas realizadas ou dos pagamentos que tem que fazer os fornecedores, arruma direitinho, cria campos adicionais nessa tabela. Quanto mais informações e mais informações bem estruturadas, melhor vai ser o relatório, mais filtros, que a gente já vai discutir o que é isso, mais subanálise, análise a gente pode fazer dentro dessa tabela. Então, primeira coisa, ter um bom banco de dados, organizadinho, nomes com o mesmo jeito, então não escreve assim, José, Zé, tal, então escreve tudo, padroniza nomes, o nome do seu fornecedor, se você tem um apelido para ele, pode criar uma coluna apelido e usa esse apelido. O Excel é uma grande tabela, então pega uma dessas páginas aí do Excel, usa lá, monta a tabela, deixa bem organizadinha, sempre usando os mesmos padrões. Quero com um detalhe a mais, cria mais uma coluna, põe ali e tal, vai fazer relatórios sensacionais. Então, o grande segredo é ter essa base de dados, que é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou aqui para o Excel, que vocês estão vendo, é um banco de dados de fundos de investimento, que eu levantei, então tem algumas informações, não vou entrar em todos os detalhes, mas assim, código, a ordem dos dados, o nome do fundo de investimento, CNPJ, a classificação dele, qual que é a gestora desse fundo, quem é a administradora, quantos cotistas tem, tipo de investidor, taxa de administração, e aí outras informações. Então tem um monte de informações e não vou usar todos os dados aqui da tabela. Muito bem, e agora vamos inserir a nossa tabela dinâmica. Então, logo aqui em cima tem inserir. Se vocês clicarem nesse tabela dinâmica recomendada, ele vai pegar, olhar seus dados e já vai fazer uma sugestão automática. Podem depois tentar isso daí, eu vou ensinar aqui como trabalho com a tabela dinâmica original, então vou clicar nessa aqui, ó, tabela dinâmica. E aí ele vai perguntar primeiramente, olha, quais são os dados que você quer trabalhar? Então é isso, você tem que ter um banco de dados organizadinho, e eu vou marcar esse banco de dados aqui. Então, eu vou aqui, ó, vou começar aqui dessa do código, e montem uma tabela, quando o seu banco de dados, montem assim, ó, a primeira linha dele, coloca as descrições de cada um dos campos dessa tabela, e aí cada linha os dados. E aí eu vou marcar aqui, eu vou marcar até essa coluna do Sharp, e vou descer para montar, pegar todas as linhas aqui, até a linha 1047. Eu posso, se quiser, usar uma fonte de dados externas, então eu posso ter uma conexão pela internet ou uma outra fonte. Não preciso trabalhar necessariamente com essa planilha. E aí ele pergunta onde você quer colocar esses dados, numa nova planilha ou na planilha atual. Então eu tenho aqui uma série de planilhas que eu posso, por exemplo, colocar os dados, não preciso criar uma nova. Eu vou criar uma nova, tá ok? E ainda eu posso pegar e montar essa tabela e usar ela para depois montar vamos dizer, um modelo mais complexo, mais avançado. Mas para mim isso tá bom aqui por enquanto. Então eu clico aqui, ok. Então tá aqui. Aqui é onde ele vai colocar o relatório aqui dessa tabela. Aqui do lado esquerdo. Vou aumentar um pouco mais aqui as letras, só para vocês acompanharem. Uma forma mais fácil. E aqui ele coloca os campos da tabela. Então, quem clicar aqui na flechinha pode ver até, posso mudar, vou querer ir para o outro lado e tal. Posso configurar aqui direto, a forma com que eu quero ver isso. Por enquanto não vou mexer aqui. E aqui os campos que a gente marcou, que é aquele título da tabela, tá ok? Daquela banco de dados. E posso colocar outras tabelas aqui e tal. Vamos com calma. Aqui tem filtros, já vou explicar o que é isso.
Aqui o campo que eu quero coloque na linha, o campo que eu coloco na coluna e aqui o que ele vai agregar e como vai agregar. Então vamos começar o seguinte, olha, vamos ver aqui, eu tenho uma série de fundos, são todos fundos de ações, então eu quero saber o seguinte, olha, quanto de patrimônio líquido tem os fundos de ações no geral aqui? Então coloco aqui na linha a classificação Ambima, vejo que conforme eu mexo os campos aqui para essa área, ele já vai montando a tabela desse outro lado, tá ok? Então eu só preciso clicar e vou arrastando. E aí eu tenho que dizer o que eu quero que ele agregue. Então, por exemplo, eu falei do patrimônio líquido, eu vou pegar aqui, ó, patrimônio líquido em milhares de reais, seguro aqui e arrasto até soma de valores, tá ok? Então ele já vai colocar aqui a soma do patrimônio líquido, tá ok? Então eu já tenho essa informação. Aqui na tabela de dados, a gente pode fazer uma formatação. Então, vou pegar aqui, ó, vou formatar, como se fosse uma tabela normal. Então, vou voltar aqui, ó, página inicial, clicar aqui, ó, número, e eu vou colocar, ó, eu quero que isso seja um número sem casas decimais. Pronto, tá aqui. Eu já vejo isso, tá ok? Vejam que como eu cliquei fora da tabela, agora, coloquei, ó, cliquei aqui fora da tabela, ele some com com os campos laterais que aqui a gente tem do lado direito. Muito bom. Clicando aqui de volta no relatório, vai aparecer de novo ali o campo da tabela. Então tá aqui o nosso comecinho de tabela. Aqui aparece no menu em cima, aparecem essas duas alternativas, que ele chama análise da tabela dinâmica. Então, um monte de coisas que a gente pode fazer por aqui, inclusive alterar a fonte de dados. Acontece muito isso, às vezes você resolveu, não quero trabalhar com essa tabela não, vou buscar os dados de outra forma, ou mudei o meu... fui lá no meu banco de dados, agreguei mais uma coluna. Então, por exemplo, ó, vou alterar o banco de dados, então vou agregar mais uma coluna aqui. Então, ao invés de terminar na coluna Q, deixa eu ver aqui, eu vou até a coluna R. Então, tá aqui. Pronto, ok. Já agreguei mais um campo aqui na minha planilha. Muito bom. A gente pode fazer gráficos também aqui, um gráfico dinâmico a partir desses dados que a gente já tem. Mais para frente a gente vai trabalhar com isso. A tabela dinâmica, na verdade, dá para ficar dias falando dela. Mas vamos com calma. Eu vou colocar mais uma informação aqui, que são os cotistas. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, soma da quantidade de cotistas. Só que dos cotistas é o seguinte, eu não quero ver o total, eu quero ver a média de cotistas. Então, eu clico, eu vou até mostrar mais um truquezinho aqui. Vocês estão vendo que quando eu mexo o cursor aqui, ó, ele fica com essa flecha com duas pontas. Então, se eu seguro com o lado esquerdo do mouse e arrasto para cima, ele aumenta aqui o tamanho dos campos. Isso é bom, porque às vezes a gente começa a colocar muitos campos aqui na tabela e aí depois fica difícil ter acesso. Então, vou mudar aqui, ó. Clico aqui no triângulo e vou clicar aqui, ó, configurações do campo valor. Eu não quero a soma do número de cotistas, mas eu quero a média. Eu posso escolher o máximo, o mínimo, fazer um produto, tá ok? Então, de dois campos, tá ok? Então, ou melhor, desses dados. Então, vou calcular aqui a média. Tem desvio padrão, dá para fazer um monte de coisa legal aqui. Ok? Pronto. Agora eu tenho a média dos cotistas, não o total, mas aqui. Tá joia? Agora, só que eu olho, por exemplo, essa tabela e vejo o seguinte, puxa, eu não quero a soma, eu quero saber quem tem maior representatividade aqui. Então, vou clicar aqui nesse campo, aqui no soma de patrimônio líquido,
ir com o lado direito do mouse, eu clico e eu vou pedir o seguinte, olha, mostrar valores como, e eu quero que ele mostre como percentual do total de colunas. Então, ele vai pegar ali a coluna e vai fazer o percentual. Então, tá aqui, pronto. Então, ele pegou a soma do PL e, baseado nessa soma, ele calculou o percentual em relação a essa soma aqui que eu fiz. Ele pode, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Você pode ver, por exemplo, percentual em relação ao total de linhas, ao total de uma linha pi, coluna pi, que a gente determina aqui, um percentual da diferença. Tem várias alternativas. A grande ideia da tabela dinâmica é justamente isso, a gente pegar esse banco de dados e começar a montar relatórios, informações que sejam interessantes para a gente. Tá ok? Então, e aqui a gente pode ir agregando mais informações. Então, vou colocar mais uma informação aqui que me interessa. Por exemplo, o retorno em 24 meses. Tá ok? E do retorno, eu quero também a média. Pronto, tá aqui. A média do retorno, deixa eu só formatar esse daqui. Então, vou colocar umas duas casinhas aqui. Tá aí a média do retorno desses fundos. E agora a gente vai trabalhar aqui com os filtros. Então, cliquei fora aqui, ó. Para que serve o filtro? Seguinte, a tabela tem várias informações e eu posso usar algumas informações, principalmente informações de cadastro, por exemplo, não quero ver todos os dados, mas eu quero ver um segmento desses dados. Eu quero filtrar, eu quero ver um pedaço daquilo. Eu uso o filtro para isso. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como filtro o tipo de investidor. Então, vou colocar aqui, ó, tipo de investidor. Deixa eu subir aqui, ó, aparece o tipo de investidor agora aqui em cima. Os filtros ficam fora aqui da tabela, eles ficam aqui a partir de cima. Então, o que eu vou mexer agora? Clico aqui na janelinha e aí eu tenho o seguinte, olha, aqui só tem investidores que não têm restrição, então não vai me ajudar muita coisa. Esse filtro não foi muito feliz. Vou colocar aqui, ó, fundos que investem no exterior. Então, legal. Então, investimento no exterior. Clico aqui na janelinha e vejo, olha, tem fundos que investem até 100% no exterior, mais de 60%, e assim por diante. Eu vou selecionar alguns desses fundos, dessas opções. Eu posso clicar só numa opção. Então, por exemplo, quero ver só aqueles que aplicam até 40% no exterior. Dou OK. Ele já fez a tabela aqui só com aquele pessoal. Tá joia? E já recalculou tudo aqui. Agora, eu quero só com aqueles que investem até 20%. Ok? Ele já montou outra tabela com esses dados filtrados. E agora é o seguinte, eu vou clicar em selecionar vários itens e eu vou falar o seguinte, olha, eu quero agora aqueles que investem mais de 60%. Vou limpar aqui, ó. Vou clicar aqui em aqueles que investem mais de 67% no exterior. E eu vou colocar aqui, ó, o povo do até 100%. Ou seja, quero ver aquele pessoal que coloca muito dinheiro no exterior. Então, dou OK, aí eu vejo. E aí, olha aí, só tem uma categoria, ações de investimento no exterior. E aí eu vou pegar esse daqui e vou pegar o pessoal que aplica até 40%. Pronto. Então aqui eu já tenho uma outra visão. Os fundos, a média de cotistas de cada um, média de retorno dos outros, e aí eu posso fazer outras análises. E aí eu posso colocar outras informações aqui. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar um outro filtro de gestora, então que aparece aqui em cima.
depois a gente vai segregar. E aí eu vou colocar aqui na coluna uma segregação por benchmark. Benchmark é a referência, o índice de referência. Então vou colocar o benchmark aqui em coluna. Olha o que ele faz. Então vou clicar fora para vocês verem. Ele agora aqui em cima colocou cada um dos benchmarks que a gente colocou, que tem ali disponível no banco de dados, CDI, Ibovespa, Ibovespa fechamento e tal. E aí vai. E para cada um dos campos aqui, ó, da soma de patrimônio, da taxa, da média de cotistas, da média de retorno. E aí eu posso começar a fazer comparações. Então, qual que eu quero, por exemplo, vou colocar o benchmark também, inclusive aqui como filtro. Só que aí ele me corta isso. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou colocar... por administradora tem muita gente, ele vai cortar aqui. Deixa eu voltar o benchmark aqui. E aí, no rótulo da coluna, vou cortar por aqui que é melhor. Ao invés de criar outro filtro que ele não está, eu clico aqui na opção rótulos de coluna e eu seleciono quais benchmarks me interessam. Então, por exemplo, eu quero ver só o povo que tem Ibovespa como benchmark e aqui, por exemplo, como CDI. Então, tá aqui. Pronto, agora ficou. Vou diminuir aqui o tamanho da coluna para a gente ver de uma maneira melhor aqui, mais agrupado na tela. Pronto. E aí eu já posso fazer minhas análises. Então, posso ver, olha, a média de cotistas de fundos que tem o CDI como benchmark, como que tem o Ibovespa. Vou tirar aqui a restrição do Investe no exterior, então quero todo mundo. A única coisa é que às vezes você formatou tudo e como você pede para ele recalcular, ele vai refazer a tabela. Então, paciência. A gente não pode ter tudo também. Então tá aqui, ó. Então já liberei aquele filtro. Tenho aqui, ó, quantidade de fundos que tem o benchmark, ou melhor, quantidade de cotistas que tem o CDI como benchmark, quantidade de cotistas que tem o Ibovespa com quantidade média de cotistas que tem o Ibovespa como benchmark, o patrimônio onde está concentrado em cada um dos fundos aqui, das categorias de fundos, e aí vai, tá ok? Então veja que eu posso até aqui, né, tem vários benchmarks, eu clico aqui e eu posso ver só um pedaço deles. Eu posso também fazer o seguinte, eu vou clicar agora nesse rótulo de linha, e eu quero ver isso classificado. Então, eu quero ver, por exemplo, que ele me mostre o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero que nos meus valores a quantidade de cotistas. Então... Na verdade, o filtro de rótulo que eu vou usar aqui, ó, filtro de rótulo. Não, rótulo é por texto, então vou pela quantidade de cotistas. Então, aqui, eu quero que a média de cotistas seja maior do que, por exemplo, maior que 99. Posso colocar maior ou igual, por exemplo, maior ou igual a 100. Ok. Então, ele só está me mostrando aquelas classificações onde eu tenho mais que 100 cotistas, ok? De média. Muito bom. Claro que ele vai fazer isso olhando aqui, ó, a coluna total, a média aqui. Esta coluna que agrega aqui a média dos cotistas como um todo. Então, não só do CDI, do Ibovespa, mas ele olha sempre os dois juntos aqui para cada uma das linhas.
Então, posso colocar, mudar aqui o filtro também, esse filtro de valores, aqui, ó, tem o maior ou igual. Então, eu quero o contrário, eu quero menor, só que eu tenho muito cotista aqui, então, fazer o seguinte, é maior ou igual a 2.000, ou melhor, menor ou igual a 2.000, aí vai dar uma cortada legal, pronto, tá aqui. São só essas categorias que eu tenho, que tem menos que 2.000 cotistas. Também posso ordenar, então, deixa eu tirar aqui, ó. E dessas daqui, vamos dizer que eu quero que ordene isso. Então, aqui, classificação. Eu quero classificação decrescente, do maior para o menor, da soma do patrimônio líquido. Ou melhor, do retorno. Quero ver o maior retorno, maior média de retorno. Pronto, está aqui. Então, vendo aqui, ó, caminhando aqui, ó, quem teve maior retorno aqui foi essa categoria, que é Small Caps. Em seguida, aqui foi a investimento no exterior e depois ações livres. Então, posso ordenar isso daqui, mudar essas classificações e aí começar a fazer os filtros que eu quiser para aquele relatório. Vejam que não tem assim, não tem fim o que a gente pode fazer com essas tabelas dinâmicas aqui. Então, olha que legal aí, ó. Já tenho rapidinho o quê? Filtrei aqui um relatório da média de cotistas e patrimônio líquido e retorno das categorias que... Aqui eu não coloquei nenhuma restrição. Posso colocar, por exemplo, de algumas gestoras, por exemplo. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Gestoras que começam com a letra Z. Está aqui. Isso não são projetos que começam com as letras Z não tiveram um bom desempenho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar X. Aí tem pessoal aqui da XP também. Aqui tem bastante coisa. Pronto. Apareceu alguma coisa. Ainda preciso mais. Então, peraí. Clicar aqui na gestora. Pronto. Vou pegar mais algumas aqui. Aí. Muito bom. Então, aqui tem o relatório das gestoras com a letra que começa com a letra A e com a letra X e P e Z, média de cotistas, patrimônio, só olhando os benchmarks CDI, vou mudar, por exemplo, vou tirar um benchmark aqui, ó, por exemplo, CDI, só quero o Ibovespa, então tem um relatório mais resumido, vejo o desempenho de cada uma, aqui ó, o retorno. Se alguém quiser pode ver, por exemplo, o índice de Sharpe. Então vou colocar aqui, ó. Cadê o meu índice de Sharpe? Colocar um campo aqui, ó. Posso adicionar mais um campo aqui, ó. Índice de Sharpe. Então, aqui eu vou colocar, não quero a contagem também. Quero a média. Tá aqui. Do índice de Sharpe. De Sharpe é uma medida de desempenho que a gente até tratou num outro vídeo, é muito importante aqui para a gente conhecer. E aqui, por exemplo, posso colocar aqui mais uma classificação aqui, ó, mais um filtro de valores aqui. É maior do que, por exemplo, índice Sharpe maior do que 0. Não quero índice Sharpe negativo. Aqui, pronto. Tá aí meu relatório com todas essas as restrições que eu queria ver dos dados, as subamostras. Posso filtrar para o gestor, tipo de investidor, só quero ver a média de cotista, assim por diante, para um certo tipo. Vou mostrar um pouquinho aqui, a gente pode formatar isso aqui, vou clicar aqui no design. Então, quero dar uma cor aqui, ó, para minha tabela. Então, ele já tem algumas alternativas aqui, algumas de bom gosto, outras nem tanto. Então, vou colocar essa roxinha aqui,
Achei bonitinha. Mais uma coisa aqui, só para fechar. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu tenho a gestora, eu vou pegar a gestora e vou colocar aqui, ó, na linha. Então, quando eu fiz isso, ele tirou lá do filtro e colocou aqui. Qual que é a vantagem disso? É que agora eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, olha, eu posso ver o total, mas eu posso também clicar aqui, como eu estou clicando assim, nesse do lado desse maisinho, e ver os detalhes aqui de quem que está aparecendo. Tá ok? Então aí fica bastante interessante, que aí você pode, principalmente se você resolve fazer uma apresentação, conforme as pessoas estão falando, você está mostrando lá na tela, agregando os dados, calculando as médias, mostra o total, mostra. Pode quebrar isso aqui. Vamos ver quem está aqui. Gostei disso aqui, vou ver em cada um delas, tá certo? Então, essas coisas vocês podem mexer aqui à vontade. Assim como tem aqui, ó, você pode mexer tanto aqui na tabela direto, eu pessoalmente gosto mais de mexer na tabela direto, como você pode vir aqui, que eu estava mexendo aqui, só para comentar com vocês, ó, nos campos aqui que eu coloquei, tem filtros, ó, aparece o sinalzinho de filtro. Parece, tá vendo esse funil aqui, ó? Eu clico aqui, ó, clico aqui no triangulinho, ó, eu vejo aqui, e eu posso pegar e tirar alguma coisa, posso fazer o filtro por ali, tirei o ações dividendos, vejo que sumiu ali da tabela também. Então, posso mexer direto na tabela, posso mexer aqui nos campos, tá certo? Ou posso mexer até nos menus aqui. E aí gerar um relatório diferente. Então, por exemplo, clicar aqui, mostrar relatório em forma de tabela, mostrar o campo compacto aqui, era o que basicamente a gente estava fazendo. Esse aqui a gente já clicou, não repetir, ó, aqui não mudou. Então, às vezes é justamente fuçando, dependendo dos dados, certo? Ou dos filtros que a gente colocou, não vai ter todas as informações que a gente quer. Então aí, ó, dá para brincar à vontade com isso. E aí depois, clicar aqui, ó, fazer gráfico dinâmico, você pode brincar de fazer esses gráficos. Aqui, ó, cliquei OK. Tá aí o gráfico dinâmico do que a gente está brincando aqui. Se você não quiser poluir com isso, ó, você clica aqui com o lado direito do mouse e você escolhe assim, ó, mover gráfico. E quer numa outra planilha, um objeto aqui, ó, numa nova planilha, gráfico 1 aqui. Então, tá aqui esse gráfico, e aí você pode até clicar aqui nos campos, mexer aqui, fazer os filtros direto aqui no gráfico, ele já vai alterando, ó, não sobrou muita coisa, porque eu peguei até 100%. Aqui, ó, até 40%. Então, ele já vai alterando o gráfico aqui. Também, ó, mantém a tabelinha aqui com os campos. Se vocês não quiserem ver a tabela, é só clicar aqui em fechar. E aí sumiu, quero aparecer de novo. Então, é só clicar aqui, ó, análise de gráfico dinâmico. E aí tem lista de campos. Clica no lista de campos, ele aparece de novo. E aí vocês vão brincando, colocando outros benchmarks. Então, olha aqui, ó, vou tirar o Ibovespa e vou colocar Ibovespa fechamento. E vai fazendo da mesma forma que a gente tinha brincado antes aqui. Vou colocar IBRX, ver se tem alguém aqui. Também não. Eu coloquei filtro demais. Esse é o meu problema aqui. Ó, tem até o outros. Vamos ver o outros aqui. Pronto, aí já apareceu alguma coisa aí. E aí tem o gráfico, aí vocês podem brincar à vontade com o gráfico. Clica aqui no tipo de gráfico, assim. Aí você entra no mundo da formatação dos gráficos. Pode mudar o design desse gráfico. Então, ó, vou fazer dessa forma. Quero essa barrinha diferente. Quero meio um degradê. Aí quero mudar as cores também. E aí vai. Aí a imaginação não tem limites. Tá? Quero alterar o tipo de gráfico aqui, ó. Vou para um gráfico de dispersão. Não ficou linha.
também não fica bonito. A coluna é o melhor aqui para esse tipo de dado aqui. Aí, quero uma coluna 3D, pronto. Vou colocar uma coluna 3D. Muito bom, espero que vocês tenham gostado do que é a tabela dinâmica, ela é sensacional. Qualquer banco de dados é só, e de novo, é o segredo que eu falei no começo, é montar uma base de dados bonitinha. Então, cria lá a primeira linha ali, para ficar organizado, nome dos campos, depois coloca os dados, veja para que não falte dados, se faltar dados, assim, coloca algum valor, nem que seja zero, ou um tracinho, alguma coisa, padronize nomes, tá ok? Tá maiúscula, minúscula, então converte o campo só para maiúscula, tem função para o Excel que faz isso daí, super fácil. Então, tendo um banco de dados bem organizadinho, a tabela dinâmica, vejam que não tem limite que dá para fazer com ela, separar, filtrar, classificar, fazer relativo, percentual, a linha, colocar subitens, criar gráfico, gerar relatórios, mudar coisa, aí é a coisa mais tranquila do mundo. Tá bom? Aproveitem, pratiquem, e assim, tabela de dados e banco de dados, usem o que você tem de informação das suas finanças pessoais, das finanças da sua empresa. Por exemplo, se você é professor, tabela de notas dos seus alunos, das várias turmas, e aí vai. Falta assim, não tem limites do que dá para fazer com ela, tá bom? Até mais.